Vamos iniciar então a nossa live. Só estou aguardando um pouquinho para que mais pessoas possam entrar, né, aqui na live. Hoje, domingo à noite, né? Hoje é dia 14 de março e eu preciso falar de alguns tópicos. Vamos lá então. Começou a entrar pessoas na live. Primeiro eu quero dar boa noite a todos. Domingo, 14 de março, à noite aqui. E eu preciso falar sobre alguns pontos que eu considero extremamente importantes para todos nós rondonienses. São 5 pontos extremamente importantes. Nós vamos falar sobre o ICMS dos combustíveis. Vamos falar também sobre a economia do estado de Rondônia. Eu vou falar com vocês também sobre oxigênio das unidades de saúde do estado de Rondônia, do governo do estado de Rondônia, oxigênio do governo do estado de Rondônia. Vou falar também sobre a questão da saúde estadual como um todo, né, nessa questão da pandemia. E também quero falar com todos sobre vacinas, tá bom? Então, vamos iniciar então com a questão do ICMS. Mas antes de falar de ICMS, eu quero dizer a todos que existem pessoas que estão dentro de grupos que teoricamente apoiam o presidente Bolsonaro, só que na verdade não apoiam ninguém. Eles estão se aproveitando do nome do presidente. Durante inclusive a campanha, eu convivi com pessoas assim e descobri pessoas que fizeram a campanha junto comigo, né, que se aproveitaram do nome do presidente. E isso é muito triste. Mas além da questão de se aproveitar do nome do presidente, eu quero falar para todos aqueles que têm aí orado pelo governo de Rondônia, orado pelo governo federal, orado pelo nosso país, pedido a Deus para que a gente consiga seguir em frente. Eu quero falar sobre alguns perfis de pessoas que estão nas redes sociais, mas que são fakes. Existe na vida, nessa vida fictícia, né, dentro das redes sociais, os BOT, que são perfis falsos das redes sociais, que inclusive de tempos em tempos, de 7 minutos, de 5 minutos, publicam automaticamente. Então eles pegam imagens de pessoas de fora, às vezes de fora do Brasil ou de outros estados, e colocam como se fosse perfis verdadeiros daqui do nosso estado, tanto para atacar o governo do estado, como também para atacar o governo federal. Isso existe, e nós descobrimos alguns. Em breve eu vou estar postando para vocês, vou estar mostrando para vocês. E existem também os MAV. MAV significa militante de ambiente virtual. Então também são perfis fake, né, que são criados para poder fazer intrigas e poder rebanhar pessoas decentes, né, acreditando que elas são reais. Por isso que você nunca vai ver determinadas pessoas, que outro dia eu vou mostrar para vocês, em nenhum tipo de reunião. Você não vai conhecer ela pessoalmente, porque é fake, entenderam? Aí existem também aqueles, como eu já disse, que estão no ambiente real, mas que são oposição, que eles se implantaram para criar isso e se aproveitar de algum momento. Mas a maioria da população já aprendeu, já entendeu, consegue identificar quem são e vamos seguir em frente, tá bom? Olha só, normalmente aquelas pessoas
que publicam alguma coisa de tempos em tempos, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, de 7 em 7 minutos, postagens novas, são normalmente bots, tá bom? E também MAVs. Então vamos ficar muito atentos em relação a isso. Mas vamos falar lá sobre o que interessa. Primeiro, ICMS de combustíveis. Quando eu assumi o governo, e ainda durante a campanha, eu disse que não alteraria o ICMS, não aumentaria ICMS nem de combustível, nem de nenhum outro produto. Então, obviamente, quando alguém vem com esse assunto, né, dizendo que houve aumento, inclusive no Estado, olha só, a Folha de São Paulo, pessoal, publicou que o Estado de Rondônia aumentou. Isso é fake, é falso. Isso leva até as pessoas de bem a acreditar que é real, mas não é. Estou aqui dizendo, não é verdade. Nós não aumentamos tampouco o imposto, o ICMS sobre combustíveis, tampouco sobre qualquer outro produto. Eu vou fazer isso até o final do governo. E a minha ideia, na verdade, era o contrário, né? Se eu pudesse reduzir, eu reduziria. Nós estamos estudando, inclusive, como reduzir sem prejudicar a solidez fiscal do Estado. Mas eu quero falar uma outra coisa, não é uma tarefa fácil, sabe por quê? Porque quando a gente faz a recusa de receita, a gente está fazendo uma improbidade administrativa. Então você não pode reduzir, porque Tribunal de Contas, Ministério Público, vem para cima e logo em seguida você está ali com impeachment por ter recusado a receita. Então toda vez que tira a receita de um lugar, você tem que jogar para outro. Tirou o imposto de alguma coisa, você tem que jogar para outro lugar. Então, como eu disse, não é tarefa fácil. Como é que vai se resolver de fato essa questão? Vai se resolver quando houver a questão da reforma tributária nacional, que é um projeto que, com certeza, o Ministério da Economia vai encaminhar para o Congresso, e quem vai votar isso daí é o Congresso Nacional. Congresso Nacional que vai fazer isso, não é governador do estado, não são os prefeitos, tá bom? Então, aqui em Rondônia, nós não aumentamos, não posso falar pelos outros estados, mas aqui em Rondônia nós não aumentamos nenhum ICMS, tá? E como eu disse, para reduzir não é tarefa fácil, e nós pegamos o estado quebrado. A gente reergueu o estado com muita dificuldade no ano de 2019, tinha teto dos gastos, lembra disso? Dificuldades, demais, né? E logo em seguida a gente pegou a maior pandemia do século. Mas é uma luta justa reduzir imposto? Claro que é. Rondônia é até agora o único estado que não aumentou impostos, repito isso para vocês, e ainda assim nós conquistamos o AAA em solidez fiscal do STN, Sistema Tributário Nacional. E eu garanto que, da minha parte, eu vou manter minha palavra. Enquanto estiver nessa missão, eu vou buscar avançar cada vez mais e, quem sabe, lá na frente, a gente consegue, até com uma reforma tributária, reduzir, se Deus quiser, e abençoar toda a população. Ok? Então, aumento de ICMS de combustíveis, fake, mentira, tá bom? E vai ter aí candidatos, né, lá na frente, que hoje são pré-candidatos a governo ou simplesmente querem atacar, que vão sim trabalhar no intuito de fazer com que a população seja trabalhada como rebanho, como a população toca o gado, vai para lá, e não é isso que nós queremos para nenhum de nós, não é isso que eu quero para a nossa população do estado de Rondônia, que inclusive eu me incluo, né, como integrante da população, porque eu vivo aqui, meus filhos são daqui, minha esposa é daqui, e nós vamos continuar trabalhando firmes para isso, tá bom? Para manter a economia. Vamos então falar sobre economia, aproveitando que eu estou falando aqui, né, de manter uma economia estável. Lembra quando nós pegamos o estado de Rondônia economicamente, como é que a gente pegou? Lembra quando eu assumi? Não se esqueça de uma coisa, pegamos Rondônia quebrada, tinha 420 milhões negativos, nós tínhamos que cumprir
necessidade orçamentária, nós não tínhamos como fazer nada. Diziam que o salário dos funcionários, eles iam ser atrasados, que iria quebrar no quarto mês, terceiro, quarto mês. A imprensa falava isso o tempo todo, lembra disso? No entanto, não aconteceu. Quem acompanha a realidade sabe que nós viramos referência nacional em organização. Fomos um dos únicos estados que teve condições no enfrentamento da pandemia com recursos próprios. Você lembra? Nós compramos kits, nós compramos um hospital, tudo isso foi com recurso próprio do estado. E logo em seguida fomos abençoados com o nosso presidente da República, que nos encaminhou aqui 400 milhões mais ou menos, que nos ajudou também a fazer com que a questão da pandemia pudesse ser mantida. Rondônia comprou hospital, comprou testes, fez o programa Amparo, que nós estamos fazendo até hoje. O governo federal fez uma coisa muito inteligente. Ele repassou R$ 600 para cada um da população do Brasil inteiro que necessitava de ajuda emergencial. Rondônia fez a mesma coisa. Nós fizemos R$ 200 para todas as pessoas com necessidade. E hoje, agora até o mês de junho desse ano de 2021, nós vamos manter o pagamento do amparo com R$ 100, pelo menos até junho. Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe como é que vai ficar essa questão orçamentária mais para frente, se a gente vai ter o orçamento para poder bancar esse projeto específico ou não, né? Um projeto das CEAS. Então, pessoal, nós vamos trabalhar de forma séria, organizada. Poucos tiveram nossa coragem de enfrentar o problema, cortando na carne, reduzindo privilégios e fiscalizando com afinco. Nós temos, olha o que eu tenho feito. Todo secretário sabe disso. Se alguém se envolver em coisa errada, está fora do governo. Se alguém desviou recursos ou se alguém fizer algo ilícito, vai estar fora do governo. Eu tenho trabalhado desse jeito o tempo inteiro e avisado os secretários a todo tempo. Então nós precisamos, ter cabeça. Nós precisamos entender que quem está governando o Estado é um homem honesto, honrado. É ruim a gente falar de nós mesmos, mas foi isso que vocês escolheram. E os do mal vão tentar o tempo todo atrapalhar. Outro detalhe importante. Terceiro item, oxigênio para a rede estadual de hospitais. Veja bem, outra história propagada de forma irresponsável e com outros objetivos, por um deputado, inclusive federal, é de que estamos em alerta de oxigênio na rede estadual. Não é verdade, é fake, mentira. Os hospitais que são do Estado tiveram, mesmo antes das crises que ocorreram no Amazonas, por exemplo, a capacidade de armazenamento de oxigênio aumentadas. Nós fizemos todo o trabalho necessário para poder garantir. Lembra? Repito aqui, compramos testes, falaram que ia dar problema, salvou a vida de muita gente, conseguimos identificar. Compramos um hospital, lembra que reclamaram, o hospital é ruim, não sei o quê? Olha quantas pessoas já foram salvas nesse hospital que não tem nada de ruim, inclusive tem usina de oxigênio própria. E nós compramos agora, sabendo que viria a pandemia, que viria as vacinas, nós compramos seringas. 1 milhão, mais de 1.200.000 unidades de seringas, para poder ajudar, as prefeituras, inclusive, a fazer a aplicação das vacinas. Então, não há falta de oxigênio na rede estadual, repito. As principais unidades estaduais que atendem pacientes com Covid-19 possuem, e eu vou falar aqui agora, a metragem cúbica que cada unidade possui, tá bom? Olha só, o hospital de base
está agora com 45 mil metros cúbicos. O Hospital de Campanha de Rondônia, que é o antigo Regina Passe, que nós compramos, está com 21 mil metros cúbicos de oxigênio para atender os pacientes. O Hospital Cero, que é o da Zona Leste, está com 21 mil metros cúbicos também para atender. O Semetron ele tem 32 mil metros cúbicos de oxigênio. O Euro de Cacoal tem 12 mil metros cúbicos. O Hospital Regional de Cacoal, que é o HRC, né, ele tem 12 mil metros cúbicos de oxigênio. Tudo isso para dar garantia aos nossos pacientes, aos pacientes que foram acometidos com Covid. Então, nós estamos trabalhando nisso. Mas tem um outro detalhe importante que eu quero dizer a todos aqui, que eu estou acompanhando a situação dos municípios. Não é obrigação do governador do estado. Cada município, cada prefeitura tem o seu prefeito. Cada prefeitura tem o seu secretário de saúde ou a sua secretária de saúde. Então, ainda que não seja obrigação do governador, pessoal, eu tenho conversado com o Ministério da Saúde. Hoje tive uma reunião por várias horas com um dos secretários nacionais de saúde sobre abastecimento das prefeituras. Por que eu fiz isso? Porque chegou a minha informação de que algumas prefeituras estavam com problema de abastecimento. Não é obrigação do Estado, mas eu me senti responsável, não pelo prefeito, pelas ações dele, mas pela população. Independente de crença, independente de sexo, independente de religião, independente de tudo, eu me preocupo com toda a população. Se é favorável ao governador ou não, não me interessa. Eu preciso trabalhar para ajudar os municípios. Então, logicamente, as prefeituras acabam sendo apoiadas, né? Então, vamos lá. A maior prioridade que eu tenho, que nós temos enquanto executivo do Estado, nesse momento, é assegurar o atendimento e salvar vidas. E para isso, estão sendo aplicadas todas as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Então, para que todos saibam, eu conversei com o secretário nacional, também com o assessor da própria secretaria, do Ministério da Saúde, para que a gente pudesse ajustar isso. E como é que ficou então? Graças a Deus, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, fizeram um convênio, inclusive com o Ministério da Defesa, e nós temos agora um avião do governo federal, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que vai fazer condução de pacientes, mas ao mesmo tempo também vai fazer transporte de oxigênio. Então tudo isso está sendo acertado para ajudar a prefeitura, as prefeituras todas no nosso estado, independente se faltou algum tipo de administração ou não, não vem isso ao caso, né? O importante é que eu estou, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado e mais o Ministério da Saúde, dando o apoio necessário às prefeituras. Tá ok? Vamos lá então. Repetindo, Rondônia, os hospitais de Rondônia não têm problema com oxigênio. E os hospitais, as UPAs, que pertencem aos municípios, as pessoas confundem o que é Hospital do Estado, o que é Hospital do Município. O Hospital do Estado são esses que eu citei agora, tá? Mais uma linha extrema, mais outros que não estão com essa capacidade, que ainda usam aqueles bujões, né, de oxigênio. Então, esses daí eu não citei aqui, mas são outros, né? Outros poucos, né? Os demais, todos são dos municípios, tá bom? Para a gente não confundir. Então vamos lá. Passar para uma outra informação importante. Saúde estadual, que é o quarto item que eu falei que falaria aqui. Não esqueça, pessoal, como é que era a saúde do estado quando a gente pegou. Lembra? Hospitais estavam lotados,
pessoas nos corredores, na garagem, lixo ao lado das pessoas. Não era uma situação fácil, não. E isso já vinha há mais de 30 anos, por exemplo, no João Paulo II. Imagina o que seria de Rondônia se a pandemia tivesse vindo logo quando eu assumi, em 2019, sem recursos, sem orçamento. Agradeço a Deus por Ele ter impedido que isso acontecesse. Então, graças a Deus, a gente conseguiu organizar o Estado e entramos na pandemia em 2020 em condições de atender a população. Nós estamos aí com um euro, né, um novo hospital de urgência e emergência de Rondônia, já prontinho, praticamente, para ser contratada uma empresa para fazer esse hospital, que, se Deus quiser, vai sair muito rápido. E duvidem, mas tem gente aí querendo que isso não aconteça. É triste saber disso, mas existem, e vocês sabem disso, né? Mas a gente vai vencer, sabe por quê? Porque a minha vida é entregue a Deus. Eu pertenço a Deus, sou servo de Deus, sou um seguidor do Senhor Jesus Cristo. A gente vai vencer as dificuldades, eu não tenho dúvida disso. Vamos falar sobre vacinas, que é o quinto item que eu falei que falaria. Olha só, nós mandamos um projeto, um PL, para a Assembleia Legislativa, e esse PL, graças a Deus, foi num domingo, os deputados, por unanimidade, eles aprovaram. E é o Imuniza Rondônia, que a gente deu esse nome de Imuniza Rondônia. A gente estima a arrecadação em torno de 150 milhões, 200 milhões de reais para a compra de vacinas. Mas o principal, o valor principal, o Estado já tem. Sabe por quê? Porque nós economizamos, nós fizemos o dever de casa. Então nós já temos recursos para comprar a vacina, já fizemos, inclusive, né, o documento necessário para poder fazer a aquisição. Estamos aguardando o posicionamento, então não vou fazer festa aqui, dizer já comprei, né? Eu tenho recurso, tenho condições de aquisição, mandamos os documentos para todos os produtores dessas vacinas, de todas elas que existem. Então, a gente só precisa agora do aceite, né? E isso já foi feito já há mais ou menos uma semana atrás. Então, vamos ficar em paz, né? E eu sei que a gente urge por vacina, né? Sei que o governo federal tem trabalhado aí, sei que também, quando a gente olha, falta vacina aí no mundo inteiro, então a gente está fazendo a nossa parte, né? Mas será uma união de todos os poderes. Então, esse projeto que nós aprovamos vai estar através da união de recursos de todos os poderes, mas também de pessoas físicas, jurídicas, ajudando para poder ampliar a quantidade de vacinas adquiridas pelo Estado. Municípios podem aderir também a esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Então eu agradeço muito a todos aqueles que puderem contribuir, que estarão apoiando esse processo tão importante para poder fazer imunização da nossa população aqui do estado de Rondônia. E é lógico, tudo isso seguindo o Plano Nacional de Imunização. É assim que a gente vai trabalhar, seguindo regramentos, fazendo o que é certo. E eu preciso contar com toda a população. Em breve, nós já estaremos com os primeiros lotes, se Deus quiser, né, para poder abençoar aqui a nossa população, tirar esse vírus aí tão terrível que tem trazido tanto mal para a nossa gente. E eu peço aqui a todos, toda a nossa população, nesse momento, aqueles que quiserem, é claro, que temem a Deus, que leiam Mateus 24, tá bom? Leia Mateus 24, que você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Que Deus nos abençoe,
nos livre de todo mal, nos livre da pandemia. E eu vou colocar, inclusive, os nossos secretários, secretário daqui do governo do estado de Rondônia, os meus secretários, que são nossos secretários, para que eles possam responder os questionamentos que possam surgir aqui embaixo, tá bom? Eu não estou nesse momento vendo os questionamentos, mas e são muitos, né? Eu sei que vai ter gente, provavelmente, né, como eu falei aqui, os bots, os MAV e tudo mais, e os enganadores, os que tentam se aproveitar falando coisas erradas. Mas eu quero dizer mais uma vez, a minha vida é entregue a Deus, esse governo pertence a Ele e nós vamos vencer todas as dificuldades em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, vamos apoiar aí, vamos orar pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, por todos os poderes, todas as autoridades. Mais uma vez, que Deus os abençoe, forte abraço, fiquem com Deus. Bom domingo.